Muito boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós, aqui da CNT, acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o presidente do PMDB no Estado, ex-deputado Jorge Pisciani. Boa noite, presidente. Boa noite, Ricardo Bruno. Boa noite a você, telespectador. É um prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Jogo do Poder. Prazer é meu, alegria é minha, Ricardo Bruno, estar aqui com você e com teus telespectadores. Após essa temporada eleitoral, presidente, que tipo de balanço o senhor faz do desempenho do seu partido, o PMDB, aqui no Rio? Ricardo, eu acredito que o desempenho foi o melhor possível. Nós saímos da eleição municipal de 2008 com um pouco mais de 2.500.000 votos. O PMDB saiu nessas eleições com praticamente 3.400.000 votos. O segundo partido mais votado recebeu 675.000 votos. Partidos tradicionais como PSDB e DEM, um recebeu 121.000 votos, outro 195.000 votos. O próprio PT, que é um grande partido, que tem a presidenta Dilma, o presidente Lula, teve 550.000 votos. Então, acho que o PMDB saiu amplamente vitorioso e conquistou, além da cidade do Rio de Janeiro, né, uma vitória exemplar do companheiro Eduardo Paes, evidentemente liderado pelo governador Sérgio Cabral, numa política de segurança perene que muda essa cidade, muda esse estado. Nós vencemos em cidades como Nova Iguaçu, como Itaboraí, quer dizer, que são cidades importantes da nossa região metropolitana, e mantivemos cidades do porte de Volta Redonda, vencemos em Teresópolis, vencemos em parceria com o PSDB em Friburgo. Quer dizer, eu acredito que o PMDB saiu amplamente vitorioso. Essa redução do número de prefeituras, que foi tanto aí noticiado pelos jornais, que o PMDB, na última eleição em 2008, fez 35 e agora fez 25, isso supostamente seria um emagrecimento eleitoral do partido. Que tipo de análise o senhor faz? Porque o partido teria perdido capilaridade no interior do Estado. Como é que o senhor vê isso? Não perdeu. Se analisar o quadro como um todo, primeiro, que tipo de política nós objetivamos? O quadro partidário mudou. O PR não existia, o PR saiu de dentro do PMDB. Por exemplo, a prefeita de Campos se elegeu agora pelo PR, na anterior pelo PMDB, né? E o PR foi o segundo partido mais votado, com 670.000 votos, quer dizer, 2.800.000 votos a menos do que o PMDB, mas, de qualquer maneira, foi uma costela que saiu do PMDB. O PSD, que teve aí 250.000 votos, ganhou prefeituras importantes como Friburgo, Natividade, outras prefeituras, ganhou em aliança com o PMDB. Né? Tanto que o líder do governo Sérgio Cabral, o deputado André Correia, é o secretário-geral do PSD no Estado. Então, o PSD foi um partido que nasceu e no Rio de Janeiro ganhou pujança em aliança com o PMDB. Mas, mesmo sem tirar esses fatores, o que importa é o seguinte: nós tivemos quase 1 milhão de votos a mais. Nós fizemos mais vereadores, nós fizemos cidades mais importantes e ganhamos em outras cidades em parceria. Vou dar um exemplo, por exemplo, Paulo de Fronten. O PMN dizia, olha, lá nós não temos nenhum prefeito do Estado. O atual prefeito, o Eduardo Paixão, é do PMDB. O seu vice queria vir para o PMDB. Eu disse, não, fica no PMN. Vamos lhe eleger no PMN. Vamos pegar o Sabino, em Rio das Ostras. O prefeito, antes, era do nosso partido. Nós não lançamos candidato e apoiamos ele no PSC. Essa é a política exitosa de aliança que o PMDB tem mantido e que eu tenho conduzido, o governador Sérgio Cabral tem conduzido no Estado do Rio de Janeiro. Que tipo de análise o senhor faz, quer dizer, a partir desse resultado com vistas a 2014? Ou seja, o PMDB sai fortalecido para liderar uma chapa em 2014 por conta dessa supremacia em votos que o senhor ainda há pouco aqui demonstrou. O senhor acha que o partido pode, digamos, se dar o luxo de partir para uma candidatura solo, prescindindo de uma aliança com o PT? Que avaliação do quadro 2014 o senhor faz a partir desse resultado da eleição municipal? O resultado tem importância, mas não é o único fator, nem é o fator mais importante. A literatura, desde o advento da reeleição, demonstra que o fator mais importante é o índice de aprovação do governante que está no poder. Quer dizer,
Se fosse hoje, eu diria que o PMDB, independente dos adversários, faria o vice-governador Pezão, governador do Estado do Rio de Janeiro, pelos índices que tem o governador Sérgio Cabral hoje de ótimo e bom do Estado do Rio de Janeiro, né? Mas faltam 2 anos. Essas eleições não são eleições solteiras, são eleições nacionais. Se dará dentro de um quadro nacional, que depende da questão da economia. A presidenta Dilma tem sido extraordinária, enfrentado essa questão econômica com muita firmeza, né? Um jeito novo de fazer política, não se atrelando ao fisiologismo, nem se entregando ao fisiologismo. Isso é muito bom para uma democracia consolidada, hoje eu digo consolidada brasileira, é um exemplo muito salutar, né? E isso vem, evidentemente, com o aprendizado da democracia, mas o mundo continua atravessando uma crise econômica grave, né? Acredito que a presidenta Dilma, que tem conseguido segurar o índice de inflação, que fez uma coisa perene para a economia brasileira, que é a redução dos juros, né? São desde questões microeconômicas, como redução eventual e parcial de impostos, né? Que não supera uma necessidade de uma grande reforma tributária, de uma grande reforma previdenciária, mas que são importantes como políticas pontuais, mas junto, atrelado à política macroeconômica de um perfil, de um sistema bancário forte com juros baixos, para incentivar a produção e melhorar a produtividade. Dá um grande avanço quando sinaliza investimento maciço na educação a partir dos royalties de petróleo, né? Nós não queremos que o Rio de Janeiro perca nada, mas nós achamos que uma necessidade o investimento em educação. Esse ainda é o ponto frágil do Brasil. Então, as sucessões estaduais se darão a partir de uma rearrumação do quadro nacional. Eu acho que houve uma sinalização do eleitorado no Norte e Nordeste, houve uma sinalização da força do presidente Lula na capital de São Paulo, né? Então, houve sinalização para o PT, houve sinalização para o PSDB, e há uma sinalização de fortalecimento do vice Michel Temer do PMDB no seu estado de origem, São Paulo. Nós fizemos lá 89 prefeituras, ganhamos prefeituras médias, prefeituras grandes, num estado muito importante. Então, eu acho que é dentro desse quadro nacional que vai se constituir a eleição no Rio de Janeiro. Presidente, o prefeito Eduardo Paes foi eleito com uma supremacia de votos absolutamente acachapante, tanto que foi eleito no primeiro turno, diferentemente da primeira eleição dele, quando disputou o segundo turno. O fato do PMDB ter conquistado de maneira assim absolutamente incontrastável a vitória na capital do Rio de Janeiro, favorece de alguma maneira, quer dizer, essa pujança da força do PMDB na capital numa disputa em 2014? Não tenha dúvida. Favorece na eleição para fazer o governador e é determinante para reeleger a Dilma presidente da República. O Rio de Janeiro, sem o Rio de Janeiro, a presidenta Dilma terá dificuldade de se reeleger. É só olhar o quadro nacional. Por isso que eu digo que nós temos partido quadro nacional. O Eduardo Paes foi reeleito com 65% dos votos praticamente, o que é inédito em termos de reeleição na capital do Rio de Janeiro, por 2 questões. Primeiro, o alto índice de aprovação do seu governo, um governo eficiente, um governo eficaz, de um jovem muito trabalhador e correto. O segundo é alavancado por uma política de segurança que é o maior bem que um governante fez para o Rio de Janeiro, que se deve ser ao governador Sérgio Cabral, que é algo perene, é algo para a sociedade do Rio, é algo para a sociedade brasileira. É só ver o que está ocorrendo hoje em São Paulo. Essas 2 políticas, a política de segurança exitosa do governo Sérgio Cabral, a reorganização da cidade, a cidade perceber que tem alguém administrando, tem alguém cuidando, tem um gerentão, tem uma dona de casa, né? Tem alguém eficiente cuidando da arrumação da cidade, fez essa vitória exitosa. Esses 2 ativos, o êxito do governo Sérgio Cabral, dos 2 governos, e o êxito do Eduardo Paes, somado à força das nossas alianças, a capitalariedade e a própria força do PMDB, evidente que serão ativos importantes. São determinantes? Não. O que será determinante é o ótimo e o bom que o Cabral
estiver no ano da eleição. Perfeito. Eu acho que vai ser bom, vai ser um bom índice. Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje entrevistando o presidente do PMDB no Rio, Jorge Pisciani.